Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos para vocês. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Unidas. Ela faz parte de um conglomerado de locadoras e agora, com base nessa crise em que a gente está passando pelo coronavírus e que muita coisa está mudando nesse cenário, eu gostaria de compartilhar alguns pontos importantes sobre a empresa, principalmente para quem já é acionista e para quem está pensando em entrar nessa companhia, comprar um pouco dessa ação para manter ao longo do tempo. Quais seriam as razões para isso e se essas razões são viáveis a longo prazo, que é o período que a gente gosta muito de olhar. Então, se tu quer saber um pouquinho mais sobre a Unidas e um pouquinho mais desses pontos, fica aqui no vídeo que vai ser bem bacana compartilhar essa experiência com vocês e essa análise. O primeiro ponto delas que eu gostaria de trazer para vocês é que sim, existe uma relação entre viagens aéreas e viagens de carro. Isso é muito fácil de ver e de notar que realmente o transporte ele baixou muito no último mês, digamos assim, nos últimos 40 dias, quando houve essa imersão do coronavírus na sociedade e no mundo todo. E depois disso, tanto as locadoras de veículo quanto as companhias aéreas sofreram demais. Então a gente está vendo uma queda hoje em torno de 70% no ano. Estou gravando esse vídeo aqui no começo de abril, principalmente nas locadoras de veículos, e a Unidas nesse mesmo período ela está caindo 50%. O mercado tem um viés que o mercado viu o mercado se assustou muito com o coronavírus, com essa queda. Tem muita gente dizendo que ela é uma queda demasiada, que basicamente uma ação cair 50% quer dizer que o resultado dela e o lucro dela está caindo 50% ao longo do tempo, os resultados futuros, e muito provavelmente que vai cair com certeza, mas eu, como sou uma pessoa que tem um olhar otimista para as coisas, por alguns trimestres, digamos agora a gente vai ter o segundo trimestre que ele vai vir essa queda abrupta. A gente não vai ver no primeiro trimestre, que estava fechado. Janeiro e fevereiro são meses ótimos. Então, o começo dessa mudança e desse cenário vão vir nos resultados do segundo trimestre. Para a gente entender um pouco mais dessa análise, eu gostaria de trazer os três principais fontes de receita da companhia e como ela separa essas receitas. Vou pegar no meu bloco de notas aqui. A primeira delas é o aluguel de veículos. A segunda é a gestão e terceirização de frotas e a terceira é a venda de seminovos. Como é que a gente separa essas três fontes de receita, tá? Basicamente o aluguel de veículos são os aluguéis que a companhia faz tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica em períodos inferiores a um ano. Então toda a parte de aplicativo, toda a parte de loja, as lojas de rua, tanto as lojas de aeroportos, elas entram nessa categoria de aluguel de veículos. Por outro lado, a gente tem as vendas da companhia também em gestão e terceirização de frotas, ou seja, é aí que ela faz os grandes contratos com as companhias com quais ela atua, com as grandes companhias. Ela faz a parte de aluguel de maquinário pesado, né? Então, nessa parte de grandes frotas, de contratos robustos, de aluguéis com períodos superiores a um ano, entram nessa categoria. E também a gente pode trazer aqui a venda de seminovos, que é basicamente do geral de mercado de locadoras, em que elas compram um ativo, que é o carro, usam ele por algum tempo, na hora da reposição elas fazem essas vendas de seminovos para o público em geral. Então vamos entender melhor essas três fontes de receita para a gente continuar essa análise. Então, dentro dos três pilares de receita que eu falei da companhia, o mais atingido aqui nesse momento é o aluguel de veículos. Então o aluguel de veículos basicamente essa não movimentação que a gente está tendo na rua implica sim na queda tanto de motorista de aplicativo quanto na parte de aluguel de veículos de aeroportos, só que essa é uma porcentagem muito pequena da receita e consequentemente do EBITDA da companhia. Então a companhia está fazendo readequações, tanto dando descontos para os contratos, tanto em motorista de aplicativo, quanto naquele executivo que a companhia aluga o carro por um mês, 2 meses e que tem uma alta margem. Ela está tentando renegociar esses contratos, dar o desconto, paga agora para ficar mais um tempo. Então ela está conseguindo se mexer nessa parte de aluguel de veículos, que dos três pilares é o mais afetado.
Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele e quais são os impactos que ele pode ocorrer no futuro e para a gente analisar se vale a pena ou não continuar com as ações da companhia, já que eu sou investidor dela. A gente sempre fala que crises elas abrem oportunidades e isso é muito verdade. O que a gente está vendo agora no mercado de locadoras? É uma baita oportunidade das grandes empresas elas roubarem o share restante das pequenas, ou seja, elas têm mais capacidade de geração de caixa, de financiamento, de captação de recursos. Então é basicamente o que as grandes estão fazendo nesse momento. À medida que elas estão perdendo receita e EBITDA, tanto dessa parte de aluguel de veículos, elas estão tentando roubar com mais facilidade o share das pequenas empresas. Então esse é um ponto que a Unidas está fazendo. É difícil falar, mas ela está fazendo muito bem em relação às pequenas, de roubar mercado delas. E se a gente for olhar também a taxa de ocupação do aluguel de veículos, que é normalmente em torno de 80%, nos últimos 40 dias ela continua em 60%. Então se a gente for olhar com base em todos esses esforços que a companhia está fazendo para dirimir esse risco, a gente está vendo que 60% ainda é um número aceitável nos dias atuais e que ela está conseguindo se manter muito bem nesse período de crise. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? A primeira delas é que nos Estados Unidos, as grandes companhias de locação de veículos, elas ocupam 95% do market share geral de mercado. Já que no Brasil, esse número está atualmente em torno de 80% a 82%. O que a gente conclui sobre isso? Que as grandes aqui, elas têm ainda espaço para roubar share das pequenas e, consequentemente, aumentar tanto o faturamento quanto receita. E é exatamente isso que elas estão fazendo agora nesse momento e elas vão aproveitar 2020 de uma maneira muito forte para entrar nesses 15% restantes do mercado, digamos assim. Também, se a gente for olhar no curto prazo, mas que isso incorpora muito bem a saúde financeira da companhia e a capacidade de captação que ela tem junto ao mercado e junto aos bancos, a Unidas acabou de contratar um empréstimo de 250 milhões de reais a CDI mais 0,82%. Eu queria muito esse dinheiro para mim, a CDI mais 0,82 para investir nos negócios. É algo muito barato e que demonstra a capacidade financeira e a capacidade de venda que ela tem junto aos players de mercado para tocar a operação dela e para gerir o negócio. Ou seja, foi uma baita atacada que eles conseguiram. Isso demonstra muito forte, com muita segurança, o quão imponente e uma capacidade ímpar de geração de valor e de percepção de valor, tanto pelos clientes quanto pelo mercado e também pelos bancos, consequentemente, para conseguir esse montante nessa taxa. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente crescer, compartilhar novas experiências e eu poder trazer mais conteúdos do investidor amador, digamos assim, que eu sou, trazendo novos conteúdos toda semana, compartilhando minha experiência. E está sendo muito legal fazer esse canal, receber os feedbacks de vocês. Então aproveita, se inscreve aqui, dá o like e qualquer dúvida só deixa nos comentários que eu vou responder com o maior prazer e tô sempre querendo ajudar a todos que chegam até aqui. Em relação à gestão e terceirização de frotas, como eu tinha comentado no começo do vídeo, a gente vai ver algum resultado de perda, de queda, de déficit na margem, algum outro ponto, no segundo e no terceiro trimestre, que são os resultados que vão piorar pós-coronavírus. A empresa soltou um comunicado também em que nesse segmento, até o final do mês de março, ela não recebeu nenhum pedido de cancelamento ou de atraso de pagamento ou diminuição no número de veículos. E o que isso quer dizer? É muito importante e a gente consegue ver de uma maneira muito simples e muito fácil de como ela consegue trazer a operação, como os clientes continuam girando, são empresas grandes em que as operações não vão acabar, elas podem diminuir de alguma maneira, mas até o momento a gente está seguro, a gente sabe que vai ter uma queda, mas até o final de março ela não recebeu nenhum pedido ainda. Vamos ver os próximos capítulos, mas já é um ótimo sinal para a gente que está dentro da companhia. Dentro desse assunto, é legal trazer também que esses contratos, geralmente eles incluem uma grande multa de cancelamento ou de troca, então também é um dos porquês que as empresas ainda não acionaram um pedido de cancelamento.
E também, menos de 10%, menos de 10% da frota corporativa no Brasil é terceirizada. Ou seja, isso é um número muito baixo se a gente for comparar com países desenvolvidos, em que esse número gira em torno de 50%. Então, a gente tem muito espaço, as grandes locadoras têm muito espaço nesse mercado. A gente sabe que carro, cada vez menos a gente tem carro. Então, a gente vai ver um carro não como um bem no futuro, acredito eu, mas sim como um serviço em que ele vai nos ajudar a chegar do ponto A ao ponto B. Não necessariamente vai ser importante, assim como já está mudando nas gerações, o fato de ter um carro ou não. Então, com isso a gente vê também pontos super positivos para a companhia, em que ela pode ter o carro, usar tanto no aluguel de veículos quanto nas frotas, nesse período de depois fazer a revenda dele, ou seja, muitas vantagens nesse ponto. O terceiro pilar aqui, que é os seminovos, aqui eu gostaria de trazer um ponto bem interessante. Se a gente for olhar os números dela, 54% da receita da Unidas, ela vem da venda de seminovos. É metade do income dela. Só que se a gente for olhar, apenas 3% do EBITDA vem desse segmento. Então o que dá pra gente tirar de conclusão? Locadora ganha dinheiro alugando carro. Simples. Não vai ganhar dinheiro comprando e revendendo esses carros. Então o foco dela tem que ser muito, tanto na parte de aluguel de veículos, quanto na gestão e terceirização de frota. A parte de seminovos, digamos que é um resíduo importante do negócio, claro, mas não é aí que está a geração de valor, não é aí que está o lucro, não é aí que está a geração de caixa. Então, dá para ver muito fácil que os esforços da companhia estão nos dois primeiros pontos que eu citei anteriormente. E a venda de seminovos, ela faz parte do mercado, a Unidas tem atuação, mas não é aí que está a percepção de valor e é aí que não está a margem do cliente. O que a gente conclui de tudo isso? Vocês acham que esse 70% condiz com a realidade da companhia, do mercado e do mercado de locadoras em relação à queda tanto na receita quanto no lucro em 70%? Eu não compartilho muito disso. Antes da crise eu já achava um baita setor em que a gente poderia ter muitas oportunidades. São empresas que estão ainda engatinhando, tem muita coisa a melhorar. Eu gosto muito delas, acompanho de perto, sou um cliente, alugo carros e gosto muito de ver como é que é a operação dela, tanto na parte de interação com o cliente, quanto no back-office. Então é um ponto que eu aproveito para analisar e para ver como é que está a operação em si, até para tomar algum direcionamento nas minhas posições, se eu vou aumentar ou diminuir, né? Mas um dos pontos que eu tiro aqui, eu gostaria muito de trazer para vocês, é que na minha visão, claro, isso não é nenhuma recomendação de investimento, mas na minha visão, 70% de queda, 50% de queda na Unidas é muita coisa. Então, é uma baita oportunidade da gente comprar uma empresa muito boa, a um preço, ao meu ver, muito convidativo. Alguns pontos interessantes para trazer é que a empresa ela possui um caixa de 2 bi de reais, ou seja, ela consegue tranquilamente rodar a operação muito fácil, pelo menos em 2020, com o caixa que ela tem. E ao mesmo tempo, o alongamento da dívida dela é muito saudável. Apenas 3% da dívida vence agora em 2020, que é a partir de curto prazo, e o restante é toda de longo prazo, de 2021 para cima. Então a gente vê nesse momento em que caixa é muito importante, a empresa tá com a espada na mão para operar e para conseguir tocar esses problemas, digamos assim, da melhor forma possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa análise da Unidas é muito bacana, eu gosto muito da empresa, fico muito ativo em relação à parte de resultados trimestrais dela. É uma empresa que eu olho com carinho, com cuidado. Sei que esse setor ele não é fácil, ele é muito concorrido, assim como todos os outros, mas esse especial ele demanda uma atenção ímpar em relação à movimentação tanto das empresas quanto do mercado. Então, fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, um pouco da minha visão. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa análise. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima.